Saudações nesta manhã de quinta-feira. Hoje é dia 5, 5 de dezembro. Mês do Natal. Natal é uma festa pagã que virou cristã. E existe uma controvérsia hoje na igreja. Alguns acham que deve ser comemorada porque é apenas uma festa cultural. Outros acham que não, porque esse paganismo pode acabar mal. O importante, o fato, é que Jesus nasceu não em dezembro, mas lá pelo meio do ano, em outubro. Mas eu não gosto de árvore de Natal, mas eu gosto das luzes. Quando eu era pequeno, nossa casa não tinha luz. E eu lembro como hoje, fecho o olho, lembro. Quando a luz elétrica chegou em casa. É uma imagem linda. Você que nasceu nesse século não sabe o que é isso. Porque você já nasceu rodeado de luz. Então eu gosto de luz. E as luzes do Natal me alegram. As luzes me alegram. Muito bem. Estamos terminando o último livro da Bíblia. Esse que vos fala, esse humilde servo, comentou a Bíblia inteirinha. Ó. De Gênesis a Apocalipse de modo muito simples, mas de maneira bem assertiva. Hoje talvez seja o último capítulo, porque eu estou lendo, agora vamos falar o 9 de Eclesiastes, vamos ver, tem o 9, o 10, acho que vai até o 13, né? O 12. 9, 10, 11, 12. Eu vou ver se eu consigo fazer tudo hoje. Se não der, tudo bem. A gente faz 1, 2, 3 e depois a gente faz o outro. Mas se você está aqui me vendo, pode ser que até que eu já passei dessa para melhor. Mas a minha voz está aqui preservada na montanha da internet, graças ao YouTube. E saiba você, meu amigo, esse foi o meu maior legado. Comentar a vida inteira. Conquanto pareça simples, para mim é muito importante. Muito obrigado porque você está aqui. Se inscreva no canal, compartilha, dê o seu gostei ou não gostei. E sem mais delongas, bora pro vídeo! As mesmas coisas sucedem aos justos e aos injustos. Aproveitemos os bens que Deus nos dá. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender que os justos e os sábios de suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica como ao que não sacrifica. Este é o mal que há entre tudo que se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Existe muita maldade no nosso coração, meu irmão. Mesmo eu sendo cristão, você sendo cristão, ainda existe maldade. Vá com Deus, meu irmão. E essa maldade precisa ser combatida, reconhecida. Precisamos lutar contra isso. E como é que nós lutamos? Nos apegando às mãos de Jesus Cristo. Segura na mão de Deus e vá. Não sabe, parei. Se as águas desta vida quiserem te afogar,
Não temes, não se desanime. Segure na mão de Deus e vá. Salomão, deprimido, ele fala: não adianta nada ser sábio. Muitas vezes a sabedoria, ela é mais útil ao outro do que àquele que a possui. Voltei-me e vi que debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas o tempo e a sorte pertencem a todos. Os entendidos aqui são aqueles que temem a Deus, aqueles que conhecem a profecia bíblica. Eu ouvi essa explicação do pastor Samuel Ramos e gostei muito. Entendidos são aqueles que, além de ter o temor do Senhor, ele compreende a profecia bíblica. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Os homens estão vivendo como tolos, como se fossem peixes no mar, pescados pelo inimigo, como passarinhos. Olha que bonitinho ali cantando. Parece um bem-te-vi, mas está tão grande. Como passarinhos sendo pegos na arapuca do diabo. Nós estamos vivendo vida tola, cuidado, vamos parar com isso. Também eu vi que a sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e a cercou. Levantou contra ela grandes tranqueiras, e vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. O homem era pobre, mas era sábio, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Ele ficou desolado porque ele era sábio, livrou a cidade com as suas palavras, e ninguém ligou para ele. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem silenciar seus ouvidos, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Assim como um sábio salva uma cidade, um só pecador pode acabar com uma. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e utilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra. Um pouco de estutícia. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Porque se o tolo, sendo tolo, ficasse quietinho, ninguém perceberia que ele era tolo. O seu silêncio o faria passar por sábio. Mas o tolo sai gritando a sua tolice. Esse homem é sábio mesmo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o seu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Você tem culpa, meu amigo? Vai lá, faça um acordo. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Ao tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo.
Vi os servos a cavalo e os príncipes que abrandam a pé como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela. Quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas. E o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Meu amigo, fica dando machadada aí na madeira, uma lasca daquela sai, tibum, fura teu olho. Ontem eu tava vindo e aí fui atravessar a Cancela. A Cancela é a passagem de nível, tem onde o trem passa. Aí quando o trem vai aparecer, toca uma sirene, aquela sinetinha que você está acostumado a ouvir. Então a Cancela baixa, a gente para e depois a Cancela sobe e a gente vai. E eu tava indo meio de cabeça baixa assim, ó. Rapaz, mas vinha de lá pra cá um carrinho de... acho que aquelas pessoas que veem de lanche lá na feira. Cheio de penduricalho. O carrinho tava a 5 metros de distância, mas tinha uma ponta lá que pá! Se eu não tivesse de óculos, teria os olhos furados. Fiquei muito bravo. Até falei pra pessoa, você tem que sinalizar isso. Ora, eu tô de cabeça baixa, mas você não. Então você tem que gritar, olha, cuidado. Se estiverem botado o ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Aqui tá falando do machado, não é? Se você vai cortar uma árvore, o seu machado tem que estar bem afiadinho, meu amigo. Senão você vai trabalhar mais. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Isso aqui eu não entendi, deve ser coisa antiga. Se você souber, anote, comente aí. Nas palavras da boca do sábio a favor, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é estultícia, e o fim da sua boca um desvario péssimo. Bem que o tolo multiplique as palavras. Não sabe o homem o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Por que o príncipe não pode comer de manhã? Eu não entendi essa parte. Deve ser coisa de antigo, né? Será que o príncipe ficava fazendo festa logo de manhã e esquecia da vida? Não sei. Cujo rei é criança. Eu lembro do menor rei, do mais jovem rei que foi empossado em Israel. Josias. Ele era criança e quem dirigia o governo era a sua junta ali de conselheiros. Mas Josias foi um maravilhoso rei. Reinou dos 8 aos 40 anos. Fez uma grande reforma na igreja. E teve, segundo a palavra de Deus, teve uma boa morte. Existe boa morte? Sim. Um dia eu vou falar sobre isso com você. Eu já falei aí, mas vou repetir. Agora que acabamos a Bíblia, eu posso agora pular de trechos a trechos, não é? Só para o nosso deleite. Bem-aventurado tu, ó terra, bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filhos de nobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Ah, tá vendo? A advertência aqui foi para o príncipe que come de manhã, não que come a comida do café da manhã. Ou como os portugueses falam, não com um pequeno almoço.
mas aquele príncipe que já levantava fazendo festa na bebedice e na comilança. Ah, eu sabia. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Trabalha, homem. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves do céu levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Trocando em miúdo, não fique falando bobagem, porque as paredes têm ouvido. O vento pode levar a sua voz e te denunciar. Está falando mal da vida alheia, especialmente do príncipe, do rei? Cuidado! Não fale mal do seu patrão. As paredes têm ouvido. Se ele ouvir, ele vai se zangar contra você. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Esse é o subtítulo do penúltimo capítulo do último livro da Bíblia. Força na peruca, vamos lá. Lança o teu pão sobre as águas. Bom dia, minhas irmãs queridas, vão com Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Seja benevolente, dê pão a quem tem fome, dê água a quem tem sede. Olha, o sábio Salomão está te dizendo: não fica retendo todas as bênçãos que o Senhor Deus te dá. Reparta com o semelhante. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Fica com a cara para cima como jumento sem pai, dizia minha mãe. Vai trabalhar, homem. Vai caçar alguma coisa para fazer. Vai tirar o sustento para a sua vida do seu próprio rosto. Não fica vivendo de favor. Não fique vivendo às custas de outra pessoa. Não dependa de ninguém. Não é bom que o homem fique dependendo de seu semelhante ou do governo, que em última instância é o seu semelhante. Se você vive de benesse do governo, não estou falando para aquelas tiazinhas que são aposentadas, são velhas, não podem mais trabalhar, ou aqueles que são órfãos, são crianças, mas estou falando dos vagabundos que podem trabalhar e se negam a fazê-lo. Vai trabalhar, vagabundo, vai caçar o que fazer. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retiras a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Plante, meu amigo, e vá com alegria colher, porque você não é responsável pela produção. É Deus, o vigia das pessoas, que responde por isso. Tenha fé. Verdadeiramente suave é a luz, e agradável aos olhos ver o sol. Mas se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e ainda pelos caminhos do teu coração
e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trarás Deus a juízo. Tá vendo, mancebo? Jovem aqui é mancebo. Aproveite a vida, mas lembre-se, há um juízo sobre nós. Responderemos quando ficarmos velhinhos por todas as loucuras, por todas as bondades que tenhamos feito em vida. Bom dia, minha irmãzinha, vai com Deus. Afasta, pois, a ira do teu coração, jovem. Remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude também são vaidade. Ouça, você tem 10 é criança. Como é que fala? É pré-adolescente, não é? Então, adolescente aqui é a partir do... até esqueci agora. Pré-adolescente a partir dos 12 anos. Então, aqui o texto fala: você é adolescente? Você é jovem ainda? Jovem ainda, jovem ainda, velho será. Não se importe muito com isso, diz o texto bíblico, diz o pregador, diz Eclesiastes. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Veja, Salomão, apesar de velho, ele termina o seu livro enfatizando ao jovem. Ele cuida dos adolescentes, dos jovens. Por quê? Ele, apesar de ter passado por crise, ter ficado deprimido, ele acaba seu livro, o pregador, falando: jovem, meu filho, tire tempo para adorar a Deus, tire tempo para o seu Criador. Não pense que você é eterno. Eu já fui moço, já tive 10 anos. O tempo passa. E tudo é vaidade. Mas uma coisa importa. Capítulo 12 agora. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e chegam os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Quando a velhice chega, você perde a graça por tudo. Você perde o gosto pela comida. Você perde a vontade de festas. Apesar que eu mesmo, quando era criança, eu já não gostava de muita festa. Tudo é vaidade, meu amiguinho. Antes que se escureça o sol, antes que você morra, antes que a luz da lua e as estrelas se tornem a vir, as nuvens depois da chuva, no dia que te tremerem os guardas da casa, se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E está falando aqui dos últimos dias. Moedores, tem que ser os dentes. É, meu amigo, os dentes vão cair também. Vai chegar uma hora que você vai comer só papinha. Lembra quando era bebezinho que a mamãe dava papinha? Quando você chegar na velhice, se chegar, os moedores cairão e você será levado pela mão e vai comer papinha. Então, você não é eterno, meu amigo. Não existe gente eterna. A eternidade é um presente que Jesus Cristo vai nos conceder.
Mas não existe eternidade. Não existe, esquece isso. Eternidade, eterno é só Deus. Os homens, eles vão ganhar se cumpriram os mandamentos de Deus. E as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura. E se levantar as vozes das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quanto temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. O homem se vai pela eterna casa. Eterna morte. Morreu, acabou. Se você não acredita em Jesus Cristo, você nunca vai mais aparecer na terra. Isso será facultado aos fiéis a Deus. Esses sim receberão eternidade, mas receberão de Deus, de Jesus, não porque eles são eternos. Ninguém é eterno, nem os anjos são eternos, só Deus. Antes que se quebre a cadeia de prata, antes que se despedace o copo de ouro, antes que se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Veja que em Eclesiastes tem passagem suficiente para comprovar que a morte é finda. Não existe uma alma imortal, sabe? A gente precisa pegar as doutrinas de todos os livros da Bíblia, porque se tem uma coisa que você quer transformar em doutrina, diz os escritores famosos, que você precisa ter pelo menos 3 afirmativas sobre o fato, entendeu? Para você criar uma doutrina em cima daquilo. Então a mortalidade da alma, ela pode ser comprovada somente lendo esse livro aqui, Eclesiastes, porque ele fala várias e várias vezes sobre a condição dos mortos. Estão dormindo eternamente, só vão ressuscitar se Jesus assim o quiser, e ele só vai ressuscitar aqueles que são seus filhos, aqueles que aceitaram o seu sacrifício da cruz. Não importa se você tenha sido muito bom, isso não importa para Deus, ou se você tenha sido muito mal. O que vai importar é, você aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Lembra do... Vai com Deus, meu irmão. Lembra do bom ladrão? Dimas, né? Ele era bom ladrão, mas ele era péssimo, porque ele roubava demais, matava. Mas ele falou, Senhor Jesus, eu quero ser salvo, lembra de mim? Jesus falou, você estará salvo, ainda hoje. Então para Deus não importa se você é bom ou ruim. Para Deus importa se você reconheceu Jesus Cristo como o único intercessor, como o único Salvador seu. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e esquadrinhou, e compôs muito provérbios. O pregador era sábio, Salomão era sabido. Então ele pregou muito bem, ele salvou muita gente com esses conselhos. Procurou o pregador, o Eclesiastes, procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão pelas palavras da verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres nas congregações.
que nos foram dadas pelo único pastor, Jesus Cristo, Senhor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. Eu muito estudar é enfado da carne. Não fique só pensando nisso. Não seja só viciado, eu quero ler, blá, 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 blá. Não, meu amigo. É bom você estudar ciência, sim. Mas lembre-se, o mais importante é perscrutar o coração de Deus. O único livro que merece a atenção eterna é esse aqui, a palavra de Deus. Esse você pode ler até enjoar. Que quanto mais você lê, mais você quer. De tudo que se tem ouvido, o fim é... Vai com Deus, meu irmãozinho. Estou no último versículo da Bíblia, que acabou tudo. Finish. Tá vendo? Essa grande odisseia bíblica está encerrando agora, nesse momento. Estou lendo para você o último verso do último livro que estudamos aqui. Graças a Deus, o vigia das pessoas, honrado, glorificado eternamente, seja o nosso grande Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. De tudo que se tem ouvido, meu amigo, tudo que você ouviu aqui nessa grande série, o fim de tudo é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Guardar o mandamento não é privilégio, é um dever. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus vai trazer a juízo todas as obras. Você obrou bem? Deus vai mostrar. Você obrou mal? Deus vai mostrar. E Ele vai trazer para você pagamento segundo as suas obras. Você precisa crer nisso. Ó poderoso Deus Criador, que essa grande obra minha que o Senhor me permitiu fazer, gravar a Bíblia toda em um ano, eu me inspirei no grande Cid Moreira, meu pai. Claro que o meu trabalho não chega aos pés do que ele fez, mas é simples, é humilde, mas é assertivo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor me deu força, coragem. Nesse último ano, sob sol, sob chuva, nós fizemos. Eu quero dedicar esse trabalho a Ti, meu Pai. Que todos quantos entrarem em contato com essa obra, possam se converter a Ti, possam acreditar em Ti como Deus único e verdadeiro, único capaz de salvar e levar para a eternidade. Muito obrigado, meu Pai. Amém.